Fica comigo até o final porque hoje vamos revelar bastidores quentíssimos sobre a possível venda de Ryan. Informações que ainda não vazaram na imprensa tradicional, além de atualizar uma situação importante. O meia estrangeiro não joga mais pelo Vasco e isso já é tratado como definitivo internamente. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores e você precisa ouvir tudo porque explica muito do momento atual do clube. O Vasco chega para essa semana pressionado como há muito tempo não estava. 4 derrotas seguidas não são normais para nenhum clube. Mas no Vasco ganha um peso diferente, porque o time vinha de 4 vitórias consecutivas, estava com moral alta, torcida empolgada e ambiente positivo. De repente, tudo virou. O torcedor fica sem entender o que aconteceu, porque o desempenho despencou. E agora, no meio dessa turbulência, o time viaja para Salvador para encarar o Bahia, na Fonte Nova, um dos estádios mais pesados do país quando o jogo vale muito. E domingo vale demais. O Bahia vem de derrota, vem pressionado, vem mordido. E soma isso ao Vasco, que também chega com a corda no pescoço, a gente tem um jogo que pode encaminhar o fim da temporada. O ambiente é de decisão. Para complicar, Fernando Diniz perdeu um jogador importante pelo 3º cartão amarelo, um atleta que ajuda muito sem a bola e que faz o time respirar quando o jogo aperta. E quando você já está em crise de resultado, perder peça fundamental pesa o dobro. Mas nem tudo é desespero. Os convocados estão de volta. E como esses caras fizeram falta. A diferença entre os titulares e os reservas ficou escancarada nos últimos jogos. O Vasco perdeu profundidade, perdeu intensidade, perdeu ritmo e perdeu leitura tática. O torcedor viu isso claramente. A defesa ficou mais vulnerável, o meio-campo ficou mais espaçado e o ataque ficou isolado. Com Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Carlos Andrés, no meio, o desenho tático volta a ter equilíbrio. São jogadores que não apenas executam, mas fazem o time funcionar. E quando todos estavam disponíveis, o Vasco encaixou. Foi no período das 4 vitórias seguidas. Ganhou moral, ganhou confiança, ganhou postura. Foi competitivo contra Flamengo, contra Botafogo, contra quem viesse. Só que quando eles saíram, o time perdeu o eixo. O Vasco não virou outro time de uma hora para outra. Ele apenas ficou sem as peças que sustentam a estrutura tática que o Diniz montou. E isso explica muito mais do que qualquer teoria maluca que surge nas redes. E falando em teoria maluca, vamos falar do ponto que ninguém aguenta mais. Tem crise interna? Tem briga no vestiário? Tem jogador irritado? O elenco rachou? O torcedor pergunta isso porque é natural. 4 derrotas seguidas machucam. O sentimento é de que tem algo muito errado. Mas segundo apurações internas, não existe crise entre as lideranças, não existe racha, não existe panela. Não existe nada disso. O que existe é cobrança. O que existe é desconforto. Isso sim. Dentro de São Januário, a leitura é clara. O time relaxou depois dos 42 pontos. A zona de conforto bateu, o psicológico caiu, a concentração despencou. E por isso, o rendimento foi tão diferente do período de vitórias. O clube identificou isso e aumentou a cobrança. Reuniões estão acontecendo toda semana. Jogador, comissão, diretoria. Alguns torcedores acham que reunião é crise. Não é. É o normal. Time grande que perde 4 seguidas tem a obrigação de se reunir. E aqui tem um ponto importante. Não falta nada para esses jogadores. Salário em dia, estrutura boa, voos fretados, rotina organizada. Tudo que um clube precisa entregar, o Vasco está entregando. A diretoria está em cima. O Diniz é respaldado internamente e ninguém está acomodado. O problema é postura. E foi isso que a diretoria deixou claro para o elenco. O Vasco não pode repetir Juventude, Grêmio e Botafogo. Foram jogos ruins, abaixo do mínimo aceitável. É preciso um choque de atitude, e é isso que está sendo buscado. E no meio desse processo, o time enfrenta uma sequência terrível. Bahia fora de casa, depois Inter em São Januário, depois Mirassol e, por fim, Atlético Mineiro fora. Isso é sequência de time grande, sequência que define destino. E aqui entra uma preocupação que o torcedor já começa a falar. Risco de rebaixamento. Dentro do clube, ninguém cogita isso, mas todos sabem que uma 5ª derrota seguida colocaria o Vasco numa situação extremamente perigosa. E por isso,
O jogo contra o Bahia virou quase um play-off. É vencer ou entrar na reta final com medo. Agora vamos falar de um ponto que muitos perceberam, mas poucos entenderam. O meia estrangeiro não joga mais pelo Vasco. Não é especulação, não é boato, é decisão interna. Ele está fora dos planos para o restante da temporada. O clube entende que não dá mais para depender de alguém que não entrega intensidade, não acompanha o ritmo e não encaixa no modelo atual. É assunto tratado internamente como página virada. O Vasco segue com quem está comprometido tecnicamente e fisicamente nesse momento crítico. E agora chegamos no que você ficou até o final esperando, os bastidores da venda de Rayan. A novela ganhou novos capítulos, alguns ainda não divulgados pela imprensa. O Vasco avançou pesado na renovação e encaminhou tudo para que o novo contrato vá até dezembro de 2028. Além do aumento salarial e de bônus, a multa chega a 80 milhões de euros. Isso não significa que ele vai sair por esse valor, claro, mas significa que o Vasco não será mais refém de proposta baixa. Só que tem um detalhe: clubes europeus já entraram em contato com o staff do jogador. Não é sondagem superficial, é interesse real. Alguns clubes querem levar o garoto ainda nessa próxima janela. O Vasco sabe disso e quer segurar. A renovação serve justamente para isso, blindar o jogador antes da pressão financeira. Mas aqui vem a parte mais importante e quase ninguém percebeu. A postura do time nos próximos jogos influencia diretamente no futuro de Rayan. Se o Vasco terminar o campeonato em crise, com risco esportivo ou financeiro, a necessidade de vender aumenta. Mas se o time reagir, ganhar moral, terminar bem, a diretoria segura sem medo. Ou seja, o destino de Rayan não depende só dele, depende do Vasco dentro de campo, da reação, da postura, da entrega. E os próximos jogos podem definir se o garoto fica mais uma temporada ou se a primeira proposta irrecusável leva embora o principal ativo do clube. O momento é crítico. O Vasco precisa reagir. Precisa reencontrar a sua intensidade, precisa mostrar que está vivo. A diretoria acredita no trabalho, o elenco foi cobrado, o treinador é respaldado e a torcida quer resposta imediata. É a hora da virada. Se você chegou até aqui, fortalece demais deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho.